Capacita Gabriel e Rebeca, Senhor, para que eles possam trazer aquilo que o Senhor colocou no coração deles e que tem sido vida neles, Pai, e que eles têm vivido, Senhor, e podem transmitir para essas pessoas, para nós que estamos aqui, as coisas que edificam, as coisas que fazem com que nós possamos agradar mais o Teu coração. A vida de cada um aqui, Senhor, porque Tu és um Deus bom e fiel. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que esse momento seja um momento tremendo em que nós possamos nos lembrar dele e fazer coisas boas de acordo com o que aprendemos, Pai. E aprendemos de Ti, através da vida de Gabriel e de Rebeca, e de todos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos a Tua bênção, o Teu Espírito Santo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pessoal, hoje o encontro, a gente tem um convidado aí especial, que é o Gabriel e a Rebeca, são um casal. É filho de Júnior, o filho mais velho de Júnior. Eu vou deixar eles se apresentarem, mas eu quero dizer assim que hoje eu sou muito grato ao Senhor, porque nós temos filhos grandes hoje, e eu sei o quanto é difícil criar meninos pequenos hoje, filhos pequenos, né? Ter filhos hoje, nessa época de hoje. Porque onde tudo está acontecendo muito rápido. Então, sou muito grato ao Senhor, porque hoje a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como Gabriel e Rebeca, que criam filhos hoje e busca para levar para a palavra do Senhor, para o reino. E eles aceitaram o nosso convite, a gente é muito grato, viu, Bi? Viu, Beca? Muito obrigado por estar participando hoje. Que o Senhor possa instruir vocês aí como seu pai já orou. E que fiquem à vontade, o tempo fica à vontade, a gente tem 2 horas aqui, fica à vontade com o tempo. E depois a gente vai abrir para fazer perguntas. Então, pessoal, quem puder ir tomando nota, pega um papelzinho e caneta aí para não atrapalhar a linha de raciocínio de Gabriel e de Rebeca. Toma nota das perguntas que tem dúvida, que no final a gente vai abrir um tempo para que vocês possam responder. Ele possa responder, tá bom? Uma coisa que eu quero falar a respeito do Gabriel é que isso é um homem de Deus que tem sido guiado pelo Espírito de Deus. Amém. E tem trago a bênção de Deus para a casa dele. Amém. E para a vida da esposa dele, dos seus filhos. Então, o que vocês vão escutar é um testemunho de alguém na sinceridade, na transparência do relacionamento com o Senhor, que o Senhor tem feito no coração dele, viu? Eu queria acrescentar isso aí, em nome de Jesus. Amém. Bi, fica à vontade, brother. Se apresenta aí. Amém. Fala quem você é. Amém, meus irmãos. Eu sou o Gabriel, o filho de Júnior. Essa aqui é minha esposa, Rebeca. Muitos aqui já nos conhecem. E como foi falado aqui, a gente está aqui para compartilhar o nosso testemunho. O que Deus tem feito na minha vida e tem me ensinado. Porque eu ainda estou aprendendo muito. Então, o testemunho são as nossas experiências com Deus. E quando a gente tem uma experiência com Deus, nos transforma e nos muda. E isso é o que eu posso compartilhar. O que Deus tem feito na minha vida e pode ser que ajuda outros também. Porque estamos aqui para ajudar um ao outro, perseverar em Cristo Jesus. Então, eu primeiro quero pedir perdão para qualquer um aí, porque eu tenho uma forma diferente de me expressar. Todo mundo é diferente um pouco, né? A forma de falar, a forma de expressar. Deus deu um dom diferente para cada um. E eu sou uma pessoa que penso muito em imagens, em pensamentos assim, visual. Então, quando eu penso bem visual. Então, pode ser que quando eu estou explicando alguma coisa ou dando uns detalhes, eu vou estar usando coisas que eu vejo quando eu penso nisso. E também quem me conhece sabe que quando eu começo a falar sobre algo, muitas vezes eu volto a alguma outra coisa, que é o propósito eterno de Deus. Então, eu penso assim, tudo que Deus tem me mostrado e me ensinado tem sido que tudo tem a ver com o propósito eterno de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem o propósito eterno de Deus, que Deus quer ter uma família de muitos filhos em semelhança ao Filho Jesus Cristo, né? Então, isso aí, sabendo disso, para mim é como se fosse um quebra-cabeça, porque a gente tem muitas áreas na nossa vida que Deus coloca para a gente poder aprender e crescer. Filhos, casamento, trabalho, e tudo isso, quando você olha só naquilo, você não
você pode ter dificuldade em descobrir aonde que isso encaixa. Mas quando você sabe o que é a foto final, que é essa quebra-cabeça, que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida, tudo se torna mais fácil. Porque você sabe que tudo coopera para o bem. Você sabe que tudo tem um propósito. E esse propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos igual a Cristo. Que a gente seja moldado no caráter de Cristo. Então, eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu comigo. O meu testemunho de quando eu comecei a caminhar com o Senhor é que, antes de eu vir ao Senhor, eu cometi um erro muito grande. Eu botei a vontade de ter uma esposa, um amor de poder ter uma esposa acima do amor que eu tinha por Deus. Isso foi o maior erro da minha vida. E quando eu entendi isso e acertei as coisas, e eu casei, eu voltei para a casa do meu pai depois da lua de mel, e eu encontrei 2 pastores que estavam lá ficando com meu pai. E eles me deram muitos conselhos. E um deles era sobre ler a palavra, conhecer a palavra, buscar do Senhor e realmente meditar nas verdades do Senhor. E me mostrou que a gente precisa confiar em Deus e que Deus usa as pessoas. Então, qualquer hora que alguém estiver falando, se eu estiver falando alguma coisa que não está na palavra de Deus, não deixe isso entrar no seu coração. Porque o que você tem que seguir é a palavra de Deus e a verdade dele. E Deus é um Deus de ordem. Então, Deus não só tem o propósito dele, mas ele tem uma ordem que ele estabeleceu. E quando a gente obedece à ordem que ele nos deu, a gente é abençoado. A gente consegue escutar a voz dele. A gente consegue poder entender um pouco melhor a forma que Deus quer trabalhar no nosso coração. E sabendo que ele quer nos moldar no caráter de Cristo. Então, eu queria compartilhar uma palavra na Bíblia, que é que é em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Edson, pode ler para mim aí, em português? Pode. Você repete, por favor. 2 Timóteo, Ok. capítulo 3, 3, versículo 16 a 17. 16 a 17. Uhum. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Quando eu estiver pronto, pessoal, fala amém. Faz um sinalzinho assim, ó. Amém. Ok. Ok, Júnior. Eu posso ler então, meus irmãos? Eu vou ler aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo, para mim, é muito importante porque fala sobre a palavra de Deus, que vem de Deus, e o propósito que ele serve, que é para nos preparar e nos completar para toda boa obra em Cristo Jesus. Então, isso aí é uma coisa importante. Então, tudo que eu ler na palavra de Deus, tudo que a palavra de Deus fala, é algo que eu preciso aplicar na minha vida. É algo que é útil para o ensino, a correção para ensinar. Então, essas coisas eu preciso, se eu entendo isso, eu posso entender o restante das coisas que Deus quer me chamar a fazer. E o nosso Deus é um Deus de ordem, e ele estabelece essas coisas através da verdade dele. Então, o que é a ordem que Deus estabeleceu para o homem? Daddy, o senhor pode ler aí em 1 Coríntios 11, 3? 1 Coríntios 11, 3. Uhum. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E depois em Efésios 5, 22 a 24. Efésios 5, por favor. Efésios 5, versículo 22 a 24. 22 a 24. Posso ler?
Por favor, meu irmão. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Queria compartilhar esses 2 versículos, porque são ordens estabelecidas por Deus. E essas ordens são coisas que a gente deveria seguir. Porque quando a gente sai disso, muitas coisas acontecem. A gente começa a ter mais dificuldade de escutar o que Deus está falando. E quando a gente está falando sobre criação de filho, falando sobre como que isso deveria ser feito, o que a palavra fala sobre isso, é muito importante a gente entender o total dele, porque vai muito além de só o que eu faço para meu filho. Tem a ver com ensinar no caminho. Ensinar no caminho de Deus é estar no caminho de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Então, para a gente ensinar no caminho, a gente precisa estar vivendo esse caminho. A gente precisa estar vivendo essa ordem que Deus estabeleceu, porque aí a gente tá honrando ao nosso Deus e obedecendo o que Ele nos chama a fazer. Mas o que acontece quando a gente não segue o que Ele está falando? O que acontece quando a gente começa a ter dificuldade em escutar a voz dele? Ó, sentir ele nos guiando em o que nós estamos fazendo. Lembra que tudo que Deus faz é para o propósito eterno dele. Ele quer nos moldar. Lembra que quando Deus criou os céus e a terra e tudo, e depois nos criou, a gente depois, por causa do pecado, começou a estragar tudo. Mas Jesus veio para que a gente pudesse ser resgatado e pudesse ser parte desse propósito eterno de Deus. E dessa vez, quando Jesus subiu, ele falou que ele ia preparar os céus e a terra, novos céus e nova terra. E isso a gente sabe que, dessa vez, antes disso acontecer, ele está nos preparando para esses novos céus e nova terra que a gente vê em Apocalipse, que fala que vai vir. Ele quer que a gente esteja preparado para o que ele tem para nós. Então, está nos moldando. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender cada dificuldade que a gente passa tem um propósito para ela, tem uma razão. E por isso que Jesus fala que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu chamado. Mas quando a gente não está conseguindo escutar tão claramente o que Deus está falando, ou quando a gente sai dessa ordem, você começa a ver consequências, coisas que vão acontecendo. E eu posso dar uns exemplos na minha vida que aconteceu. Eu lembro que quando Theo tinha nascido, meu primeiro filho, tinha umas coisas que eu estava orando. Eu estava pedindo a Deus por direção. E eu não estava pegando uma resposta. Eu não estava sentindo que Deus estava me dando uma resposta. E eu continuei orando, falando, Deus, eu preciso saber o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, Deus? Me dá a direção. Me fala, porque eu preciso obedecer, eu sei disso. E aí, depois de muito tempo, Deus respondeu para mim falando assim, por que você quer que eu fale mais coisas se você não está obedecendo o que eu já falei para você fazer? Porque o nosso Deus, ele não vai dar novas instruções se a gente não está obedecendo as instruções que ele já nos deu. E quais são aquelas instruções? Que são bem claras. São as instruções que ele deu para mim como marido, como um pai e como filho. A palavra fala, filho, honra teu pai e tua mãe. A palavra fala, marido, ama tua esposa como Cristo amou a igreja. Fala para os pais, para ensinar os filhos no caminho. No caminho. Então, essas coisas, se eu não estiver já vivendo as coisas que Deus está me chamando, vai ficar muito difícil eu poder escutar o que ele está falando para eu fazer, porque eu não estou obedecendo o que ele já tem me chamado a fazer. E uma outra coisa que Deus fez em mim também foi que ele me mostrou, através da passagem em Mateus 21, que fala assim, que um homem tinha 2 filhos. Ele foi para o primeiro e falou, filho, vai e trabalha hoje. E ele respondeu, eu não vou. Mas depois mudou a mente e foi. E ele falou para o outro filho, vai e faça a mesma coisa. E ele falou, eu vou, mas não foi. E aí Jesus perguntou, qual que fez a vontade do Pai? Aquele que foi e fez. Então, o que Deus espera de nós é atitude, é obediência, é fazer o que ele nos chama a fazer.
Não adianta a gente só falar que vai fazer e não fazer. Porque se a gente só falar que a gente vai fazer e não faz, quando a gente pedir para escutar de Deus, a gente não vai escutar nada. Porque a gente não está obedecendo o que ele já nos chamou a fazer. A gente não está sendo obediente. Mas quando a gente vai e faz, ele vai falar, muito bem, meu filho, e vai nos dar mais instrução. Porque lembra, ele está nos moldando no caráter de Cristo. E ele faz tudo em ordem. Então, qual é a direção que Deus dá para a gente com nossos filhos? A palavra tem bem clara, né? Então, em Provérbios 19, 18, fala sobre disciplinar seu filho. Porque tem esperança nisso e que você está ajudando que o coração dele não vá para a morte, né? Depois, em Provérbios 22, 6, fala sobre ensinar o seu filho no caminho e mesmo depois de velho não se desviará. E depois, em Efésios 6, 4, fala sobre a mesma coisa. O senhor pode ler para mim, Deri? Qual que você quer que lê, filho? Efésios 6, 4. Efésios 6. Uhum. Vou ler, meu irmão. A vossos pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Deus nos dá a instrução sobre o que fazer. Então, a gente tem isso. E eu acredito que todos aqui já conhecem isso. Agora, como que a gente pode ter certeza que a gente vai ser abençoado nisso? É na obediência e andando na dependência do Senhor. É entender que Deus tem a resposta para tudo. E que Deus nos guia em tudo. E que nisso, Deus quer usar o seu relacionamento como um pai, como marido, como filho, para ajudar a moldar o caráter de Cristo. Eu tenho um testemunho também que quando o meu primeiro filho nasceu, Theo, Rebeca foi para o hospital e estava tendo umas dificuldades no parto e algumas coisas, e ela olhava para mim e falava, Bi, o que a gente faz? E a gente tinha acabado de casar e eu tinha aprendido que eu não sou nada e que Jesus é tudo e que eu não posso errar de novo como que eu errei no passado. Então eu falei com ela, Deus vai falar. E quando ela olhava para mim, eu olhava para Jesus. Falava, Jesus, me ajuda, porque eu não posso errar. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem a direção para nós. E Deus respondeu, e eu falava com ela, Rebeca, Deus falou que vai dar tudo certo, que vai estar bem. Pode ter certeza, Deus está falando. E deu tudo certo. Depois passou o parto, chegou na hora de dar leite para o neném, e o doutor entrou e falou, você não está produzindo leite, não vai dar certo, vai ter que dar fórmula, e é porque seu corpo não está produzindo leite. E aí Deus falou bem claro para mim, naquele momento, para falar com o doutor, para dar licença, para eu poder conversar com minha esposa. E aí ela olhou para mim da mesma forma e falou, Gabriel, o que a gente vai fazer? E eu falei com ela, que eu pedi a Deus, e Deus falou comigo assim, que vai dar tudo certo, que chamar o doutor e falar o que ele precisa, que Deus capacitou ela para aquele momento e que ia dar certo. E ela produziu leite. A gente sabe que tudo que Deus faz é um milagre, mas a transformação de um coração é o maior milagre que tem. E que tudo isso que ele vai fazendo, ele tem feito para criar um entendimento e moldar a gente de uma forma que a gente consegue entender isso com mais clareza. E isso tudo nos ajudou para desenvolver isso, porque isso é uma coisa desenvolvida, que Deus vai trabalhando no nosso coração. E aí foi acontecendo outras coisas, e a gente começou a aprender, se tem alguma pergunta, vamos pedir a Deus pela resposta, porque Deus vai dar. Porque o momento que você para de pedir a Deus e você começa a fazer com sua própria força, você está saindo da dependência do Senhor. E aí é onde que muitos erros acontecem. Então, isso aí nos ajudou a desenvolver exatamente o que em 1 Coríntios fala, que se minha esposa tem uma pergunta, ela chega para mim, a gente chega junto e fala com Deus.
A gente abre o coração a Deus, porque Deus é o nosso Pai, e Ele quer escutar. E Ele quer escutar o que a gente tem no coração. E Ele vai cuidar da gente, porque a palavra fala assim, buscai primeiro o reino, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, o que são essas coisas? Tudo que a gente precisa, Ele vai cuidar. A gente tem que buscar dele primeiro. E lembrando que tudo isso, o casamento não é fácil, mas Deus usa isso. Ele usa duas pessoas que se tornam um para um propósito. Ele usa isso para te aproximar de Jesus. E é tremendo o que Deus vai fazendo através disso, através de criação do filho. E o homem tem um papel muito importante nisso. O homem precisa responder ao que Deus está chamando ele a fazer. Deus falou sobre o cabeça. E muitas esposas falam assim, se meu marido não fizer, eu vou fazer. Mas o que precisa ser feito é orar para que Deus toque no coração do marido, para que o marido faça o que Deus está chamando dele. Isso é muito importante. A casa dividida não fica em pé. Tem que estar os dois, no mesmo jugo, buscando ao Senhor. E Deus vai abençoando muito isso. E os filhos são uma coisa tão tremenda. Alguém falou comigo sobre que falar sobre a disciplina de filho é um detalhe tão íntimo quanto eu falasse com alguém sobre qualquer coisa que está passando entre eu e minha esposa. Por quê? A vida dos seus filhos foi colocada na tua mão por Deus, com responsabilidade de cuidar e criar ele, ensinar ele nos caminhos do Senhor. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu não posso chegar e falar sobre meu filho de qualquer forma, para qualquer pessoa. Eu preciso saber que quando eu estou falando sobre meu filho, eu estou falando sobre uma vida que Deus botou nas minhas mãos e que eu não sou capaz de criar ele sozinho, mas Deus me capacita através do Espírito dele. E através da vida de Cristo, eu posso ensinar ele no caminho. E ele vai poder aprender e crescer nesse caminho e desenvolver um relacionamento com Deus e um amor por Deus e um temor a Deus. Então, isso aí vai acontecer por obediência e viver essa ordem de Deus que ele estabelece. Então, tem muitas... Você quer falar? Essas coisas todas, assim, eu tenho aprendido também que não podemos fazer sozinho. Precisamos buscar conselho. Precisamos ter alguém sobre nós, discipulador que nos discipula, nos ajuda. A gente não pode andar sozinho. Por isso que tem o corpo. Deus não quer que a gente ande independente. E tem muitas outras coisas também, mas eu queria deixar minha esposa poder falar um pouco que ela tinha. Yeah? Oh. Eu só queria me apresentar primeiro, que eu sou Rebeca, esposa de Gabriel, filha de Júnior, que é Nora, mas ele realmente é meu pai. Português não é a minha primeira língua, então me perdoa se é um pouco difícil me entender, eu estou tentando o meu melhor. E eu não cresci no reino, eu fui batizada 7 anos atrás, então meu base era tudo do mundo, que eu conhecia sobre o ordem de Deus. Não tinha ordem na minha casa. E disciplinando os filhos, eu tinha um outro entendimento sobre isso. E quando eu fui para o reino de Deus, quando eu fui batizada, arrependi, comecei a estudar a palavra e meu marido me ensinou, eu podia aprender sobre a ordem de Deus e sobre a maneira certa de criar seu filho no caminho de Deus. E é muito incrível a diferença entre como eu fui criado e como eu posso criar meus filhos. E eu queria só compartilhar 2 coisas que meu marido tocou um pouquinho sobre uma para as mulheres, não para os homens, desculpa. Mas alguma coisa que é muito perigoso para as mulheres
é quando não tem um homem que faz o papel da cabeça, que ele não lidera a casa, que ele não traz a palavra ou as mensagens de Deus para casa. Então, usualmente, o que acontece é que a esposa tenta pegar esse lugar. E ela faz, provavelmente, não de propósito, é só porque está vazio e alguém tem que fazer. Então, isso é uma parte muito perigosa que nós precisamos tomar cuidado, porque a gente quer que as coisas sejam feitas, isso é a natureza da mulher, mas, em vez de usar a força de Deus, a vontade de Deus, a gente está usando a nossa própria força, que vai destruir a nossa casa. E uma outra coisa que a gente não percebe muito, um outro caso, né? É quando a mulher e o marido compartilham esse lugar. Que os dois lideram a casa, que os dois tomam as decisões juntos, que os dois fazem tudo juntos. O marido não faz nada sem a mulher. Que isso também é perigoso, porque Deus não colocou assim, homem e mulher. Ele colocou assim. Eu não estou falando que o homem deveria fazer toda decisão sem conversar com a mulher, mas eu estou falando se o homem sempre está conversando sobre a mulher, com a mulher sobre essas decisões e não com Deus em primeiro lugar, isso também vai destruir a casa. Porque o homem recebe diretamente por Deus, a mulher recebe pelo homem. E depois vai para os filhos. Isso é um caso muito perigoso que, a maioria das vezes, a gente não percebe que está acontecendo. Mas isso é desordem. E não é bom para a sua casa. E a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente vê, se a gente vê que nosso marido não está tomando esse lugar, ou a gente está compartilhando esse lugar com ele, a gente precisa tomar um passo para trás e seja submisso à ordem de Deus, que Deus é perfeito, e Ele vê tudo, Ele vai fazer. E a gente precisa continuar orando para nossos maridos, que Deus dá os dons específicos, que Deus fala com eles, que Deus dá direção, e ora para nossos corações, para a gente poder escutar e obedecer o que o marido traz para nós. Uma outra coisa que foi revelado para mim depois que Theo nasceu, que a gente nunca pensou eu nunca pensei nesse topic, esse assunto. É quando Theo tinha 2 anos e a Eliana tinha, tipo, quase 1 ano. Era só eu e eles, né? E eu falei com Tal, você vai, fica aqui, eu vou corrigir a Eliana, leva para o outro quarto. Ele falou para mim, mas mamãe, você não tem autoridade de fazer isso. Eu falei, ok, Tal, é verdade, eu não sou autoridade dessa casa. Mas quando papai sai da casa e ele não está aqui, a autoridade cai em mamãe. É alguma coisa que eu acho que não está falado muito, e quem é o principal de disciplinar os filhos é o pai. E quando ele está na casa, essa autoridade vai para mim. Mas se ele está na casa, se ele está ao redor, se ele está presente, ele que precisa, ele é o principal de disciplinar e de dar direção para os filhos. E se ele está na casa, tipo, alguém me perguntou, mas se ele fez algo contra mim? Eu falei, não importa, porque realmente não é contra você, sempre é contra Deus. É pecado, então é contra Deus, não é contra você. Se ele bateu em você, isso não quer dizer que é contra você, é contra Deus, é rebeldia, é raiva. Então, não importa se é um pecado contra você, porque é contra Deus, mas sempre é o marido, o pai, que vai fazer essa disciplina. E você vai ver se você aplica isso, como vai fazer uma grande diferença para as mulheres também. Porque a maioria das mulheres, elas carregam eu faço também, essa responsabilidade de disciplinar no caminho de Deus. Não querem que eles erram. Eu faço isso muito. Eu sinto muita responsabilidade de fazer meu melhor, para ter certeza que eles não estão caindo no pecado, para fazer tudo com minha força,
mas não é a minha força. Deus fez perfeito tudo. É incrível como o homem foi capaz com essa autoridade que veio de Deus. Quando eu tento dar direção para minha filha, a Liana, que é nossa segunda filha, é tão mais difícil para mim do que para meu marido. Eu posso falar tanto para ela e ela não escuta, mas Bi só olha para ela e ela corre para escutar. Eu tô vendo a bênção de Deus com isso, porque não é ele, não é o jeito que ele trata ela, é porque Deus está abençoando ele com essa autoridade. Eu acho isso muito lindo. É muito difícil para a mulher abrir mão disso, mas a gente vai ver que a gente gasta nossa energia fazendo coisas que não é nosso papel. Quando a gente tenta pegar o lugar do meu marido em sendo a primeira autoridade de disciplinar, ser autoridade da casa, faz decisões da casa, a gente vai ver que a gente está gastando nossa energia e nossas forças, porque não é nosso lugar. Eu não fui feito para fazer isso. Então, quando eu tento fazer isso, vai dar errado. Eu vou estar muito cansada e sobrecarregada e estressada e provavelmente fica muito bravo e chateado com meu marido. Então, é muito difícil ficar quieta, ficar manso, ficar submissa. Não é nossa natureza, especialmente minha, como foi criada. Mas, quando a gente pratica isso, devagarzinho, vai ser mais natural para nós. Eu não estou falando que eu sempre estou submissa, porque isso é mentira. É um trabalho todo dia obedecer meu marido lindo. É muito difícil. Mas é o que Deus quer para nós. E eu sei, quando eu faço, eu estou obedecendo a Deus. Mais alguma coisa que eu queria compartilhar? Alguém compartilhou nos fundamentos? O papel da mulher é para obedecer a Deus. Sim, é obedecer o marido, ser submissa ao marido. E alguma coisa que foi Mário Fagundes que falou, é quando você está desobedecendo seu marido, você está desobedecendo a autoridade que Deus colocou na sua vida. E isso abriu muito meus olhos e me deu muito temor. Então, se ele fala alguma coisa para mim, eu falo, eu não concordo, eu estou basicamente desrespeitando a Deus e o que Deus falou com meu marido para falar comigo. E isso me deu muito temor, que eu preciso prestar atenção nisso, que não é meu marido. Eu não quero obedecer meu marido, eu não quero fazer o que ele quer, o que ele manda, mas eu quero fazer. Eu não tenho temor de Bi, porque ele é homem, mas eu tenho muito temor de Deus. Eu quero agradar a Deus e não no meu marido. Então, quando eu estou sendo submissa, obedecendo o que meu marido mandou, eu estou agradando a Deus. E isso que é muito importante para mim. Isso que importa. Eu amo ele muito, mas eu não tenho temor dele, né? E agradar a Deus é mais importante para mim do que qualquer coisa. Amém. Só para continuar numa coisa que ela estava falando, é que ela está falando sobre quando Deus fala, né? Porque a gente não precisa concordar em opiniões e coisas assim, igual, eu gosto de azul, ela gosta de vermelho, mas quando Deus fala através do homem, a mulher precisa entender isso, que Deus está falando. E quando a esposa entende, quando a Rebeca tem essa posição e fala, não, eu sei que Deus vai responder, que Deus vai usar a sua vida. Para o marido, isso gera um temor muito grande no coração, porque ela está tendo a atitude perfeita diante de Deus. E eu não posso errar, eu não posso falar nada que vem de Gabriel, ou que eu penso que é certo ou errado. Eu preciso buscar do Senhor com toda a minha força para poder transmitir o que Deus quer falar, e não o que eu penso. E isso é uma coisa que todos os homens aqui, maridos, as nossas famílias dependem da gente. Nós precisamos buscar do Senhor não só nos momentos difíceis. Porque meu pai sempre me fala assim, o momento de preparar o barco para a tempestade não é durante a tempestade, é antes. Então o momento de buscar o Senhor é hoje, é todos os dias, todos os momentos. E não é só ler a palavra só para ler.
mas é meditar na palavra. É escutar do Senhor e estar sensível para ver o que Ele quer transformar nos nossos corações. E quando a gente entende o que é que Ele quer mudar, a próxima coisa que vamos enfrentar vai ser diferente, pode ser mais difícil, mas a gente vai estar mais capacitado, porque a gente vai estar mais cheio do Espírito Santo de Deus. Lembre que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Precisamos buscar mais de Deus. Eu não posso chegar na minha casa e querer poder ser usado por Deus se eu não estou obedecendo o que Deus chamou. Então, toda hora que eu vejo que alguma coisa está fora de ordem na minha casa, o primeiro lugar que eu olho é o meu coração. Porque tudo pode estar começando aqui. O que eu estou permitindo entrar na minha casa? Porque minha esposa e meus filhos foi posto nas minhas mãos para poder ensinar e cuidar deles no Senhor. Pelo que Deus me capacita a fazer. Então, talvez eu não estou sentando com minha esposa e lendo a palavra junto com ela. Talvez eu não estou transmitindo para ela o que Deus tem colocado no meu coração. E talvez eu não tenha buscado do Senhor. Talvez eu estou frio e não posso estar frio. E tudo isso nos leva a ver o que eu estou fazendo que Deus não espera de mim. E que se a gente buscar mais dele, a gente vai começar a enxergar mais. E cada vez as coisas vão ficar mais fáceis, as coisas que já estava enfrentando antes, e vai ter novas coisas, porque Deus vai nos preparando para essas coisas. Então, a gente, como os homens, temos uma responsabilidade muito grande. A gente precisa buscar do Senhor, a gente precisa encorajar um ao outro, precisa compartilhar testemunhos, buscar conselho, porque o nosso coração é enganoso. A gente pode pensar que a gente está fazendo o que é certo, mas fazer o que é errado. Porque só tem um que é bom, isso é Deus. Nós não somos bons, mas através de Jesus Cristo podemos viver o que Deus espera de nós. Então, precisamos um do outro, precisamos buscar do Senhor, e é agora, não é amanhã, é agora que precisamos. E os nossos filhos são reflexão nossas. A gente não pode esperar que nossos filhos façam algo diferente que a gente faz. Eu não posso ensinar meu filho a não mentir, mas eu minto. Eu não posso ensinar meu filho a me honrar e respeitar e obedecer a mãe dele se eu não honro meus pais. Eu preciso dar exemplo, eu preciso viver, eu preciso estar andando no caminho que é Jesus Cristo e perseverar até o fim. E assim ele vai poder aprender o que eu estou tentando ensinar a ele. Então, isso que Beca falou é uma parte muito importante, porque a esposa e o marido precisam estar juntos nisso. E a ordem de Deus é estabelecida por Deus, não por alguma outra pessoa. Então é isso, meus irmãos. Tem outras coisas também, mas eu acho que isso é o nosso testemunho de que Deus tem feito, e a gente está aprendendo muito. Cada filho é diferente, então cada um tem uma forma de se expressar, e o que eu aprendi é que quando meu primeiro filho nasceu, minha esposa perguntou, ele pode fazer isso? E eu falei, a gente vai orar. E eu orei por uns 2, 3 dias, e Deus finalmente respondeu e deu paz no coração, e eu falei, sim, querida, a gente pode fazer isso, Theo pode fazer isso. Depois a Eliana nasceu, e aí Rebeca foi e falou, não, tá jóia, ela também pode fazer. Mas aí Deus chamou minha atenção e falou que a gente precisa buscar dependência dele em tudo. Só porque ele falou que podia fazer ontem, não quer dizer que também pode repetir fazendo amanhã. Quer dizer que ele quer a nossa obediência em tudo. Ele quer que a gente busque nele em tudo. Então, isso é um perigo muito grande, que as pessoas, quando vai buscar direção, busca do Senhor a primeira vez, mas aí chega uma outra pessoa buscando direção sobre mais ou menos a mesma coisa, mas aí já não está pedindo mais direção de Deus. Está falando, não, já sei a resposta a isso. Mas a resposta sempre é buscar do Senhor, andar na dependência dele e lembrar que isso é o que ele espera de nós. Amém, Bi, amém. Glória a Deus pela vida de vocês. É um testemunho tremendo. Eu tenho certeza que o Senhor
através da vida de vocês, tocou em muita gente hoje que precisa ouvir isso, que precisa ter esse direcionamento, não de Gabriel, não de Rebeca, mas do Senhor, né? E vocês estão sendo usados hoje pelo Espírito Santo para trazer esse testemunho de vocês para a gente hoje aqui. E a gente é muito grato ao Senhor pela vida de vocês. E agora vamos abrir um espaço, pode ser agora abrir um espaço para as perguntas. Quem tiver interesse de algumas perguntas, tiver alguma dúvida, a hora é essa, pessoal. Tá bom? E eu quero começar já fazendo uma pergunta para você, Gabriel. Eu sei que na minha época a gente não conhecia o Senhor e muitas vezes existia uma dificuldade em relação à correção, né? E quando existia correção, porque geralmente uma casa que não tem o Senhor não existe correção, mas em algumas situações, muitos casais, às vezes o pai quer corrigir o filho e a mãe não deixa, ou vice-versa, a mãe quer corrigir e o pai não deixa. O que fazer numa situação como essa, Bi? Como o casal tem que resolver uma situação como essa? O que eu tenho aprendido é que a primeira coisa que tem que ser feita é discernir o coração. Olhar no coração e ver se você não está amando seu filho mais que você ama a Deus. Porque nada deveria te impedir de fazer a vontade de Deus. Isso é a primeira coisa. Se você realmente renunciou tudo que você tinha quando você foi fazer uma decisão a seguir a Jesus. Quando você decidiu entregar tudo que você tem na mão de Deus. Porque isso é uma coisa assim que se a gente pensar que a gente consegue com a nossa própria força, a gente está só nos enganando. Eu lembro que Deus me ensinou isso de uma forma bem clara. Quando eu estava andando, descendo a escada com meu filho, e ele caiu na escada e eu não pude fazer nada. E ele foi descendo, plá, 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 e chegou lá no final, no chão, chorando, e tudo que eu pude falar é: Jesus, por favor. Jesus, por favor. E ele estava bem. E aí passa um ano, a mesma coisa acontece de novo. Eu estou na escada com ele, ele cai de novo. Eu falo: Jesus, por favor. A nossa esperança é em Cristo Jesus. E se a nossa esperança é nele, a gente precisa buscar dele. E se por acaso tem alguma dificuldade em viver isso, a gente precisa pedir que ele revela o coração. Então, o que precisa ser feito se a esposa entende, mas o marido não entende? A esposa precisa orar e pedir a Deus que Deus toca no coração do marido, para que ele possa entender o que Deus chama ele a fazer. E uma coisa que tem certeza, que Deus vai responder. Por quê? É de acordo com o propósito dele, mas precisa perseverar. O nosso Deus não é um Deus cedo nem tarde, ele é sempre na hora certa. Deus tem a hora certa para tudo. E ele vai trabalhar nos corações de quem precisa, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E o casamento é uma coisa muito interessante, porque nunca é só um coração, os dois estão sendo trabalhados, porque Deus tem um propósito para isso. Então, o conselho que eu tenho é buscar do Senhor, discernir o coração, não amar o filho mais que ama Jesus, e entender que se a palavra vem de Deus, a palavra tem autoridade, tem poder. A gente leu mais cedo que toda palavra foi inspirada por Deus, que é útil para o ensino, a correção, ensinamento, todas essas coisas a gente leu. Então, se eu acredito em Deus, eu acredito na palavra dele. Eu acredito que essa palavra tem poder e vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Amém, amém. Obrigado pela resposta. Pessoal, eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu gostaria que alguém de vocês pode fazer a pergunta aí antes. Por favor, pode falar, Débora. Débora, se apresenta, porque Gabriel e Rebeca não conhecem você. Talvez Rebeca já conheça, mas Gabriel não conhece. Se apresenta, Débora, e pode fazer sua pergunta. Oi, meu nome é Débora. Oi, tá dando para me escutar? Sim. Melhorou agora. Bom, eu vou tentar falar mais. Meu nome é Débora, eu tenho 16 anos. Eu tô aqui desde os 14, 13, se não me engano. Talvez. Gente, eu tô aqui há muito tempo. Eu tenho crescido muito aqui, na verdade. E eu dou graças a Deus porque esse encontro, ele foi
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quando eu estava nesse período de crescimento espiritual, foi uma das coisas que mais me ajudou e ainda ajuda até hoje. E eu não sei o que mais eu posso dizer. Eu sou considerada pelo mundo adolescente cristã, né? Mas eu sei que eu tenho que buscar a Deus, a santidade todos os dias, tanto quanto qualquer outra pessoa, não me vendo como uma adolescente, como o mundo diz, porque isso é a cultura do mundo, mas me vendo realmente como uma moça, me preparando para ser essa mulher que Deus quer. E essa é a minha pergunta, basicamente, porque Gabriel disse, o Senhor disse que o tempo de preparar o barco é agora. Então, eu ainda não sou mãe, não sou nem casada, não sou nada disso, mas eu sei que, como a Bíblia diz, toda palavra é apta para o ensino, para a instrução, para a repreensão, e devemos segui-la em tudo. E Deus, ele tem falado muito a mim nessas últimas semanas, especialmente nesse último, para buscar. Então, eu tenho um caderno específico, não específico muito para devocional. Eu peguei meu caderno, pelo meu caderno de devocional de estudos, digamos assim, e tenho feito esse estudo da maneira digna de viver, baseado na palavra, para fazer todas as coisas de modo que agradem a Deus. Todas as coisas, literalmente, baseado na palavra. E eu quero perguntar, ainda que eu não... Eu sei que a Bíblia ela é perfeita e apta para instruir e tudo, e eu quero saber como, mesmo não sendo mãe, não sendo casada, não sendo noiva, não sendo nada, eu posso ter esse tempo de preparo para que Deus trabalhe, para que eu prepare meu barco antes da tempestade, por exemplo. Há algum conselho, há alguma instrução em relação a isso? Há algo que eu deveria fazer, ver na palavra? Não sei se a pergunta está muito clara ou se ela foi feita do melhor modo que eu posso fazer, mas eu espero que Deus, ele sabe, Deus, ele escutou, e eu confio que ele falará a vocês do modo como ele quer que eu entenda. Amém. Você quer falar? Eu falo. Você fala primeiro. Bom, isso aí é uma coisa tremenda, porque tem uma coisa que eu escutei uma vez que eu aplico na minha vida, que fala assim: se os jovens soubessem e os velhos pudessem, não haveria nada que não pudesse ser feito. Por quê? O jovem tem muita energia, é novo e tempo. O mais velho, ele já não tem tanta força, já não tem tanto tempo, mas ele aprendeu e passou por dificuldades. O jovem ainda não. Se o jovem pode aprender com o mais velho, ele pode aplicar o que o mais velho viveu. Isso é sabedoria humana. Agora, o que a Bíblia fala? O que a palavra fala? A palavra fala sobre bênção de geração a geração. Eu sei que é importante, uma coisa que me ajudou muito é entender o que cada palavra quer dizer de acordo com a palavra de Deus. Então, o que bênção quer dizer? Bênção quer dizer tudo que te aproxima de Deus, porque vem de Deus. Então, se eu ganhar $1 milhão da loteria e me levar a separar da minha esposa, eu posso falar que isso é uma bênção de Deus? Não, isso não foi, porque me afastou de Deus. Então, bênção de Deus é tudo que me aproxima de Deus. Bênção de geração a geração quer dizer que o que eu entendo hoje, meu pai não entendia na minha idade. E o que meu filho vai entender da minha idade vai ser muito mais do que eu entendo agora. Isso vai capacitar ele a poder viver mais a verdade, ser mais firme e perseverar com mais força e poder ser um exemplo maior e dar glória para Deus. Então, tudo que você está vendo, você não está vivendo no momento como esposa nem mãe. Mas se for de acordo com a vontade de Deus que você seja um dia, você vai poder botar isso em prática. E o que você pode ver hoje é tão maravilhoso, os conselhos de Deus, que tudo dá honra e glória a Ele e tem a ver com o propósito eterno dele. Mas uma coisa que eu aprendi é assim, quando a gente está nos preparando para algo no futuro, porque eu sempre falava assim, Deus, eu quero estar preparado quando
os cristãos for perseguido e alguém colocar um revólver na minha cabeça e falar, se você negar Jesus, você vai morrer, eu não quero te negar, Jesus. E ele falou bem claro no meu coração, se eu for firme nas coisas pequenas, eu vou conseguir ser firme nas coisas grandes. Se eu estou desonrando meu pai agora, como que eu vou querer amar minha esposa como Jesus amou a igreja? Eu preciso viver tudo que Deus já colocou nas minhas mãos e viver de uma forma que Deus espera para que ele possa confiar outras coisas nas minhas mãos. Mesma coisa com... A palavra fala de muitas coisas, né? Então, o que a gente vive hoje, a gente precisa viver o melhor que a gente pode. Então, se você é uma filha, você precisa honrar teu pai e tua mãe, você precisa ser a discípula que Jesus te chamou a ser. E se você viver isso da forma que Deus chama, quando você chegar numa outra posição na sua vida, Deus vai continuar te capacitando. Porque você tem sido fiel com o que Ele tem te dado. E Ele vai te dar mais. Porque você está obedecendo e você está crescendo no caráter de Cristo. Eu só queria responder um pouquinho, porque quando você estava perguntando, eu estava refletindo como eu preparei meu barco para ser esposa em maio. Eu fui batizado em janeiro e o próximo 1 ano e meio eu casei. Me casei? Casei? Uhum. Eu casei com ele. Então, eu estava pensando nesse 1 ano e meio, o que eu fiz para preparar o barco. Eu não estou falando que casamento é uma tempestade ou deserto, mas é um tempo muito diferente que você vai ter que aprender muitas coisas. Então, eu fui muito abençoada de ser discipulada de uma senhora que até hoje eu aplico ensinamentos que ela me deu. E ela me ensinou muito, eu visitava a casa dela toda semana. Ela me deu outros ensinos, como ser uma mulher em Cristo, como ser uma mãe, como ser esposa. Ela me deu muitos testemunhos, ela não só me ensinou da palavra, mas ela me deu tantos testemunhos que ela viveu, que ela aprendeu. E isso eu aplico todo dia do meu casamento. E eu sinto muito abençoada de ter esse base, porque antes de ser batizada, minha base de casamento, de tudo, era completamente diferente. Então, eu tava, tipo, sem noção de o que eu deveria fazer, como que eu deveria ser. Então, eu visitei a casa dela toda semana. E também eu visitava outras casas de esposas que eram casados ou que tinham filhos pequenos também. Eu visitava muito, aprendi a cozinhar com elas, eu podia ver em pessoa como ela tratava filho, como ela disciplinava, como ela conversava com o marido. Eu podia ver isso em vida real. Eu podia aplicar isso no meu casamento quando chegou o dia. Então, eu não sei sua situação, se você vive perto de outros discípulos, mas se não, eu tô vendo Liliana aqui com o filho dela. Eu tenho certeza que se você liga para ela FaceTime, só passa 30 minutos conversando, vendo a vida dela. Gabi de Rafael, só esses que eu conheço. E outras aqui, se você faz um FaceTime com elas, conversa com elas, você vê ela limpa alguma coisa diferente, fala, por que você está fazendo isso? Isso é como preparar o barco. A gente, como a palavra fala, os mais velhos ensinam mais novas. E quando você busca, não é sempre que elas vão buscar você que precisa buscar. E isso vai ser, você não sabe como vai ser uma grande diferença na sua vida. Porque Deus já ensinou várias coisas para essas mulheres. E elas podem aplicar, ensinar isso para você. E te mostrar que elas já passaram, que não espero que você não vai precisar passar. Você pode já aplicar na sua vida. Isso que eu recomendo para todos aqui, jovem, velho, liga para outras mulheres, aprende com elas, porque isso é o que Deus quer, essa comunhão. Porque Deus é tão bom que Ele deu esse corpo, eu não sei quantas pessoas estão aqui, 20, 25, eu não sei. Mas isso é uma grande bênção, que não estamos sozinhos, que a gente tem um outro. Isso é muito importante. Também, e o que ela está falando é o discipulado, né?
e que o discipulado não é só conversar, mas é buscar. E o discipulado é mais eficiente quando aquele que está sendo discipulado busca com o coração humilde e quer aprender, porque isso depende da pessoa. E ele precisa buscar não só para só escutar, mas poder andar junto. Porque o que ela está falando de poder ter visto como que aquela mulher, aquelas senhoras estava vivendo a vida delas, ela estava andando com aquela pessoa. Então, para ser discipulado, você precisa estar disposto a andar com aquela pessoa, ver por que eles fazem algo. Eu lembro que quando minha avó faleceu, todo mundo estava muito triste e a gente queria agradecer a Deus por tudo que ele usou a vida dela para nos abençoar e nos aproximar de Deus. E meu pai foi contar um testemunho. E ele contou um testemunho na minha mente. Eu falei, eu já escutei esse testemunho tantas vezes, mas eu não vou falar nada não, porque preciso respeitar, eu vou escutar ele. E quando eu falei isso, Deus tocou no meu coração e falou, você sabe por que seu pai é um homem de fé? É porque ele nunca esquece de todas as coisas que eu já fiz na vida dele. Ele repete não só para ele, mas para todos. E aí eu aprendi que mesmo se eu não tenho uma fé tão forte como ele, se eu botar em prática o que eu aprendi com ele, que é nunca esquecer das minhas experiências com Deus e poder compartilhar com outros, isso vai me ajudar a crescer minha fé como ele tem conseguido crescer. Poder perseverar na área que ele tem perseverado com tanta firmeza. Porque onde que eu sou forte, ele é fraco, mas onde que eu sou fraco, ele é forte. E isso é o corpo de Cristo. Amém, Bi, amém. Obrigado aí pela resposta aí da Débora. Tá satisfeita, Débora? Muito, muito obrigada. Sim, pessoal, podem aproveitar aí, aproveitar o dia que eles estão aí para fazer pergunta, pessoal. Vamos usar e abusar um pouquinho aí. Abusar não, mas vamos usar um pouquinho aí. Quem tiver mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou fazer outra. Gabriel, eu quero te fazer mais uma pergunta. Uhum. Quando eu posso começar a corrigir meus filhos? Porque ele só tem um aninho, é fofinho, e eu amo muito esse menino de um aninho, mas ele está fazendo algumas coisas que não estão dando certo. Ele está sendo um pouco mal criado dentro da idade dele. Quando eu começo a corrigir com 2 anos, com 3 anos, qual é a fase que eu devo começar a corrigir meus filhos, Gabriel? Isso aí é na dependência do Senhor. O pai e a mãe foi capacitada por Deus para poder ensinar o filho que Deus deu para eles. Só que precisa buscar de Deus a direção e o tempo. E precisa entender que quando você está corrigindo seu filho, o que você está corrigindo? Você está corrigindo eles porque eles estão fazendo algo que você não gosta? Ou você está corrigindo eles porque eles estão fazendo algo que Deus manda eles não fazer? E para eles poderem entender o que é correção, para ser corrigido, eles precisam entender o que está acontecendo. Então, você precisa conseguir comunicar com eles. E Deus fala da forma que deveria ser feito, né? Então, tem que ser com muito amor, tem que doer mais no pai que no filho, e tem que ser algo que é transmitido para eles de uma forma que eles entendem que eles erraram foi contra Deus em primeiro lugar. Então, se há uma rebeldia, para ser rebelde, eles têm que entender o que eles estão fazendo. Então, buscando a dependência do Senhor é a coisa mais importante. Porque se tem muita sabedoria neste mundo, tem muita sabedoria em tudo, mas a maior sabedoria é andar na dependência de Deus. Porque mesmo o homem mais sábio do mundo, ele pode cometer erro. Mas aquele que está na dependência de Deus, no momento que ele está lá, ele não vai errar. Mas se ele sair da dependência, ele vai errar. E filhos são uma coisa tão preciosa e importante que foi posto nas nossas mãos que a gente não podemos arriscar isso. Precisamos de escutar de Deus. Agora, como que você escuta? Isso é a segunda parte, que é muito importante, muito fácil falar, só ora a Deus e pede ele. E aí você pensa, ok, Deus não falou nada comigo ainda, então não vou fazer. Passa 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Deus nunca me falou. É importante saber quando Deus está falando
e quando Deus está falando, você não está escutando. Isso é muito importante. Se você quer que Deus responda a sua pergunta, você precisa primeiro ver seu coração, se você está vivendo o que ele já te chamou, e se você está buscando realmente dele. E se você realmente renunciou tudo. Porque muitas pessoas estão orando por algo, mas não estão dispostas a obedecer se Deus falar para fazer. Então, para chegar diante de Deus, estar preparado e escutar a voz dele, você tem que estar preparado a fazer se ele te mandar fazer. Então, Deus vê o coração. Não adianta a gente só falar com a boca. Deus vê o que está no nosso coração. Amém. Obrigado. Claudinho ou Fernanda levantou a mão. Por favor, Foi eu. pode fazer a pergunta. Claudinho ou Fernanda. Claudinho. Pode fazer, Claudinho. Primeiro, Billy, bom dia, né? Tudo bom? Quanto tempo, né? Claudinho! Claudinho, a gente não está vendo você, Claudinho. Peraí. Olha aí! Agora, bonitão. A minha pergunta é o inverso da do Alex. Eu tenho uma filha que ela tá entrando na adolescência e eu queria saber quando é que você... Não é que você pare de corrigir, mas pare de corrigir como uma criança. Essa pergunta aí é boa demais. Eu lembro que eu estava num retiro, eu tinha 16, 17 anos de idade, e o pastor lá na frente mostrou e começou a falar exatamente a resposta para essa pergunta. E ele desenhou algo para as pessoas lá. Eu fui, tirei foto, cheguei em casa e falei, Débora, você não precisa me corrigir mais. Eu cheguei na idade que eu não preciso ser mais corrigido. E basicamente quer dizer que chega num momento onde que a correção vai diminuindo e conversar vai aumentando. E quando chega naquele ponto onde que a maturidade neles cresceram, ele já não precisa ser disciplinado mais, porque eles já amadureceram. A coisa mais importante é poder ajudar eles a ter um relacionamento com Deus, para que eles não façam que eles deixem de fazer o que é errado, não porque o pai mandou, mas porque eles amam a Deus, porque eles querem agradar a Deus. Então isso é algo que é desenvolvido no filho, e o que determina isso é a mesma coisa que determina quando você começa. Quando começa, é a dependência de Deus. Tem hora que no filho mais novo que é mais disciplina, menos conversa, e o filho mais velho é mais conversa, menos disciplina, até chegar num ponto onde que não precisa disso mais, porque eles estão amadurecendo e eles conseguem entender. E eles sabem o quanto que isso desagrada a Deus fazer as coisas erradas. Então é uma coisa assim que Deus capacitou você como pai para poder tomar essa decisão baseado no que ele vai revelar ao seu coração. Por quê? Sua filha vai produzir frutos. Você vai falar com sua filha de que ela fez de errado e ela vai estar machucada, vai estar triste que ela desagradou a Deus. Não porque te desapontou, mas porque ela desagradou a Deus. E quando você começar a reconhecer isso, você vai ver que Deus quer que você faça é isso nesse momento. Mas a dependência do Senhor precisa ser constante, sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Mais alguma pergunta, Fernando? Claudinho, desculpa, perdão. Claudinho. Não, agora não. Ok. Débora, é você, Débora. Era uma pergunta em relação ao que ele tinha falado. Assim, quando ele falou que temos de analisar nosso coração e ver se nós já estamos fazendo o que Deus pediu para que ele fale e eu escute. Então, primeiro, como é feita essa análise na prática? Vai de pessoa para pessoa ou tem algum princípio? Ter princípio bíblico específico eu sei que tem, porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, ela serve para todos nós. Mas que eu digo, há algo, não há uma regra geral assim, ou é algo pessoal que vai de pessoa para pessoa, ela tem esse modo de analisar, ou Deus, ele vai mostrar. Eu posso, por exemplo, orar para Deus, me mostrar, me ajudar a discernir meu coração, algo assim, ou tem de haver realmente essa... Eu tenho que primeiro discernir para ele poder me dizer como é que funciona.
É isso mesmo que você acabou de falar, de pedir a Deus para abrir os seus olhos, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. A palavra fala que a palavra de Jesus é igual uma espada que corta dos dois lados. A palavra de Deus nos confronta muito e nos mostra a realidade, mas também nos traz paz, porque sabemos que temos uma resposta, podemos mudar e podemos conseguir fazer o que Ele nos chama através de Jesus Cristo. Mas como que você pode discernir seu coração? Como que você pode olhar e ver se você está vivendo tudo que Ele te chamou? A primeira coisa é, você foi batizada, você recebeu o Espírito Santo, então você tem o Espírito Santo em você, que se você não estiver fazendo o que Ele te chama, Ele vai te avisar, Ele vai falar com você. Agora, se você quer escutar ou não está sensível, é uma coisa diferente. Mas se você está buscando, você pode ter certeza que Ele vai te falar. Então, se você é uma filha, você sabe o que você tem que fazer em relação aos seus pais, obedecer e honrar seus pais. Se você trabalha, a palavra também tem instrução para aqueles que trabalham, como que você deveria fazer o seu trabalho. E depois tem instrução para todos, de como que nós deveríamos viver, a forma que deveríamos ser discípulos, sobre produzindo frutos, e sabendo que cada dia, perseverança é dando um passo para frente, não ficando parado. Então, a gente não pode ficar parado. Mas a coisa mais importante é que a gente peça a Deus para abrir os nossos olhos, para enxergar hoje o que nós não enxergamos ontem. E que Ele nos ajuda a enxergar e mudar isso. Então, é Deus que te dá isso, mas você precisa querer buscar. A palavra fala sobre bater na porta. Se bater, vai abrir. Deus vai nos dar tudo que é de acordo com a vontade dele. Lembra que é o propósito eterno de Deus. Deus quer te preparar, quer te moldar no caráter de Cristo. Ele vai te dar tudo que você precisa para fazer isso. Amém. E quando tem essa questão do não estar sensível? Porque eu sei que é um conjunto, né? Tem a Bíblia, a oração. O senhor falou em questão... O senhor falou em questão de quando a pessoa não está sensível. Então, não estando sensível é uma coisa muito perigosa, porque quer dizer que devagarzinho você chegou a esse ponto. Deus fala sobre o morno, né? E também a gente sabe que todos nós temos emoções. E as emoções nos impactam, mas a gente não pode ser guiado pelas nossas emoções. Também a gente sabe que se a gente fazer alguma coisa errada, porque todo mundo aqui já cometeu erros e pecados, a gente sabe que não apareceu o pecado de uma hora para o outro, mas começou aqui nos nossos corações. Por isso que a gente precisa estar atento, porque um pensamento chega na nossa mente, a gente não pode deixar fazer ninho. Porque se fizer ninho, vai gerar algo que depois vai nascer lá. E vai ficar mais difícil de consertar. Então, como que você esteja sensível quando você está frio? Primeira coisa, reconhece que você está frio, reconhece que você não tem buscado o Senhor da forma que precisa, não que você precisa fazer algo para buscar do Senhor, mas que você não tem dado preferência ao Senhor acima das outras coisas. E se você reconhecer isso, você realmente arrependeu disso. Porque arrependimento é mudança de atitude. É reconhecer que você se permitiu esfriar e que você não deveria ter feito isso. Porque quem esfria é quem ficou distraído e tirou os olhos do alvo, que é Jesus Cristo. Isso a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter momentos que a gente esfria, mas se a gente está no corpo de Cristo, tem um irmão ou um discipulador, alguém que nos ama em Cristo Jesus, ele vai chegar e falar, olha, estou notando que você está um pouco calada, que você isso, e vai querer te ajudar. Por isso que precisamos andar no corpo, não podemos andar sozinho. Eu queria só falar rapidinho. Na minha vida, eu notei quando eu perdi essa sensibilidade de escutar a voz de Deus, de poder sentir a presença dele, é porque eu estou alimentando mais meu carne do que meu espírito. Eu posso estar aumentando meu espírito, mas também aumentando meu carne no mesmo tempo. E os dois vão ter o mesmo poder. Mas quando eu decido de aumentar meu espírito e não aumenta minha carne, minha carne vai ficar fraco e meu espírito vai estar forte.
E Deus não precisa gritar para poder ouvir ele. Ele pode só falar whisper. Eu não sei falar whisper. Ele pode falar bem baixo comigo. Eu vou poder escutar, porque meu espírito está mais forte do que minha carne. E às vezes a gente aumenta nosso espírito e continua aumentando nossa carne no mesmo tempo. Mas está sensível a Deus, a gente precisa enfraquecer nossa carne. Tira as coisas que agradam nossa carne, que é coisas do mundo, coisas carnais. Que às vezes não parece que é ruim, não é pecado, mas isso só agrada nossa carne e não nosso espírito. Puxa, muito obrigada. Muito... Amém. Glória a Deus. Amém. Tudo bem, Gabriel? Ok. Amor, pode fazer a pergunta. Rapidinho, porque eu não quero tomar também muito tempo e depois eu acho que a gente já deveria, né? Porque agora já passa, e como o Gabriel agora se comprometeu, ele tem 3 crianças esperando por ele sabe que essa é uma responsabilidade muito séria, né? Mas é rapidinho, Gabriel, é sobre a questão da correção, porque muitas pessoas acham que, infelizmente, né, o mundo colocou situações para os pais de que não se pode bater nas crianças. Então, é uma disciplina positiva, que você só fala com a criança e a criança entende. E a gente, de acordo com a palavra, a gente entende do que a palavra fala, que a gente vê que a palavra não se contradiz, né? E ela muito fiel no que ela fala. Mas diante disso, o que é que você pensa? A disciplina, ela precisa ser fisicamente? Essa pergunta tem uma resposta simples, né? A palavra de Deus é bem clara e a palavra de Deus fala as coisas. O que eu já conversei com várias pessoas assim, e a pergunta que eu sempre faço para elas é essa: se você não acha que é para fazer, porque tem uma diferença entre bater e disciplinar. Bater é errado, disciplinar é de acordo com a palavra. Mas se Deus manda disciplinar, você está disposto a fazer? E a maioria das vezes a pessoa no coração deles não estão. Então não tem nada a ver com o que a palavra fala ou não. Tem a ver com o coração da pessoa. E Deus vê isso. Então, muitas pessoas vai sempre ter alguma desculpa para algo, de como eles vão fazer alguma coisa ou da forma que vai fazer. E isso você vê em todas as áreas da nossa vida. Seja no trabalho, Deus manda eu fazer o meu melhor, mas meu patrão não é uma pessoa boa, então eu não vou fazer o meu melhor. Mas não importa, porque Deus manda você fazer. Então, a palavra fala sobre a disciplina, sabe? Fala sobre a vara, fala sobre a forma que deveria ser feito. Tem uma grande diferença entre disciplina e bater. Tem que doer mais no pai que no filho. E tem uma coisa tremenda que acontece na disciplina, que todos que já têm filho, que já fizeram, sabe que depois que acontece, quando você faz de acordo com uma palavra fala, seu filho te ama mais que amava antes. E que é uma coisa tremenda que acontece. E acontece uma coisa que a gente leu na palavra, você está livrando seu filho da morte. Você está mostrando, ensinando eles no caminho correto. Não é uma coisa que é bom, que a pessoa gosta de fazer. É uma coisa que dói, mas é uma coisa importante de fazer se o nosso Deus manda a gente fazer. E a palavra também fala sobre o que a gente está tratando e com o que está tratando. Que quando a gente faz, a gente está confiando numa promessa de Deus. E quando faz, você tem que ter certeza que Jesus está junto com você. Não pode ter emoção. Não pode ter nada disso. Precisa ser amor. E amor puro. Amor que vem de Jesus. Que o Deus que nos ama nos corrige também. E nos ensina. E muitas vezes dói. E Ele não quer fazer isso. Mas Ele quer que a gente aprenda. Para que a gente não vai para a morte. Morte eterna. E é muito importante que o filho entende isso. Entende que você não quer fazer, mas que você precisa obedecer a Deus, e que o filho entende que eles erraram contra Deus em primeiro lugar. E o que está sendo corrigido é a rebeldia e
e desobediência a Deus. E que, mais que tudo, que machuca o coração de Deus. Então, é importante a gente ver o nosso coração e ver que há alguma coisa da gente que está nos impedindo a fazer, e se a gente está disposto a fazer, se Deus está nos mandando a fazer. Amém, Gabriel. Muito obrigado aí pela sua resposta. Débora quer fazer uma outra pergunta aí. Pode fazer, Débora. Aproveita aí, Débora. Obrigada, tio Alex. Só em relação à questão da oração, do discernimento do coração. Porque quando a gente discerne o coração, a gente ora a Deus. Essa era a pergunta também que eu ia juntar com a pergunta de antes, mas eu lembrei agora. Até Deus responder. A pessoa estando sensível, não estando sensível, eu acredito que faz diferença. Mas nesses dois casos, até Deus responder, o que devemos fazer? Isso aí é uma boa pergunta. Porque eu acredito que todos nós temos essa dificuldade. A gente ora, pede a Deus e espera uma resposta. E espera agora. Então, eu penso assim, eu e minha esposa queria viajar. Então eu falei, Deus, eu preciso saber se a gente pode viajar para esse lugar. Só que Deus não respondeu. E eu falei, Deus, mas a viagem está de promoção agora, eu preciso comprar agora. Eu não posso esperar. Como que eu vou ficar esperando? Se o preço subir, depois vai ficar mais caro. E aí Deus falou bem claro comigo, você está buscando a dependência de mim, ou você está ainda pensando de como que você vai fazer? Porque quando a gente busca a dependência de Deus e a resposta dele, a gente está confiando nele. A gente está entregando tudo a ele. Então, se ele não respondeu ainda, o que a gente faz? A gente continua obedecendo o que ele já nos chamou a fazer. Então, não quer dizer que a gente vai ficar parado, mas quer dizer que eu não vou tomar a decisão de fazer algo se Deus não deu a aprovação dele. Eu preciso da aprovação dele. E se eu não tenho direção sobre isso, o que eu faço? Continuo obedecendo as coisas que ele já me chamou a fazer. Mas eu não posso tomar a decisão de fazer algo diferente se eu não tenho a confirmação dele. E se eu não estou escutando ainda, e está passando muito tempo, aí volta aquela primeira pergunta, eu preciso ver se eu estou vivendo o que ele já me chamou. Porque Deus é um Deus fiel e a palavra dele é verdadeira, e ele vai te responder porque ele nos chama a ser dependente dele. E se ele chama a gente para ser dependente dele, é que ele está pronto para nos dar direção a cada momento. E se a gente não está escutando, quer dizer que a gente precisa primeiro buscar mais e ver o que é que a gente está... Talvez a gente não está obedecendo o que ele já nos chamou. Entendido. Muito, muito obrigada. Que Deus continue a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Pessoal, infelizmente a gente chegou ao final. Nadilma levantou a mãozinha ali. Nadilma? Nossa irmã Nadilma. Eu vou deixar a Nadilma fazer a pergunta e aí depois a gente vai bater a foto, orar para a gente. Não é bem uma pergunta, é assim, porque eu fui muito edificada e querendo dizer assim, a importância do homem, né? Como pai, como esposo, tudo começa aí, porque eu tive a minha vida foi toda, tipo, vou dizer assim, me faltava algo, que era essa presença desse pai que a Bíblia fala, né? E mesmo eu convertida, eu levei aí um bom tempo, não sei, 4, 5 anos, e há 2 anos, e sempre me faltava algo, era aquela coisa assim estranha, e só me foi revelado quando eu recebi um abraço de Mário, que ele disse que o senhor me disse que o abraço curava, na hora eu não entendi nada, vou encurtando a história, e era porque eu tinha mágoa do meu pai por essa falta dele nas coisas que eu achava, o carinho, o amor que eu tinha que ter recebido. Então, eu não tinha, acho que, essa comunhão perfeita com o Senhor, e isso me incomodava. Então, agora, nesse janeiro, que teve um encontro, e Mário estava aqui de novo, eu conversando com ele, e eu dizendo assim a ele que eu não sabia, e nem entendia, porque não convivo também assim no meio dos irmãos, mas a importância do homem pai, do homem esposo, porque é daí que vai sair filhos com o coração para o Senhor, ou perturbada como eu, devido às coisas que meu pai falava, e não era aquilo que eu queria ouvir, e aí fui vendo a palavra do Senhor,
e ela foi me completando, mas isso faltava. Então, quando naquele dia, naquele encontro, o Senhor disse que eu estava perdoada, que eu perdoasse meu pai, porque também ele me perdoava, e eu seguisse em frente, porque se o meu pai terreno não foi esse pai que eu sonhava, eu agora tinha ele para seguir com esse amor perfeito, né? E é esse que a gente tem que estar dependente dele. E aqui eu quero ler o Salmo, está no Salmo 103, o versículo 13, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Era só essa partezinha que eu queria, esse pouco que eu queria compartilhar com meus irmãos, para dizer que é porque o mundo diz, pode ser mãe solteira, eu tenho dinheiro, eu posso criar meus filhos, mas o homem, o pai, é essencial na vida de cada um, principalmente dos que não tiveram, assim, esse pai como eu, que ainda estou queixando isso, mas glória ao Senhor Jesus, fui curada. Amém. Amém, Nadilma. Obrigado aí também pela sua colaboração. Realmente é muito importante isso que você falou. E glória a Deus, porque vocês têm o Espírito Santo e o Espírito Santo fala. Pessoal, infelizmente a gente chegou ao final. Nosso casal convidado aí tem 3 filhos aí para criar. E a gente sabe a força que ele faz para estar aqui nesse momento. Então a gente vai encerrar. Eu queria que todo mundo abrisse a telinha. Enquanto está abrindo a telinha, eu quero dar um bom dia a Lília, a Samuel, que chegou aí depois, Rafael, Letícia, Zélia, quem mais chegou por aqui depois? Bom, a todos, eu quero dar um bom dia a todos e dizer que eu estou muito feliz porque vocês estão aqui. A gente é muito grato ao Senhor, porque é um presente do Senhor. Essas reuniões que a gente tem todos os sábados aqui, Luciene também está por aí. Então, para a gente é um presente do Senhor ter vocês aqui, porque a gente aprende com vocês, né? O Espírito Santo usa a vida de vocês para edificar a nossa vida. A gente é muito grato ao Senhor. Sandra, mais uma vez eu quero te agradecer aí, o esforço de ter gravado aí esse áudio aí, esse vídeo, porque a gente pode, as perguntas que foram feitas hoje, a resposta de Gabriel e de Rebeca, pode atingir outras vidas aí, porque as pessoas têm dúvida. Eu quero ser grato e agradecer a você por você ter gravado para a gente, tá bom? Então, por favor, quem puder abrir a telinha aí para a gente bater uma foto. Keilane, você fica aí no final, tá? Você segura aí, não desliga, que Gabriel, a gente vai conversar com Gabriel e Rebeca. Então, por favor, pessoal, faz uma pose aí bem bonita. Nadilma, abre sua tela, Nadilma. Camila. O que está acontecendo eu não sei. Eu estou aqui me vendo na tela, nas últimas fotos eu não saí. Tem alguma coisa aí errada? Breve a gente vê. Amém, meu irmão, mas Deus sabe. Vamos lá. Espera aí, vamos pegar outro telefone aqui, que esse tá tudo cheio aqui, cheio. Tudo. Gabriel, você tá com a tela aberta aí com todo mundo? E se a senhora puder de novo? Sim. Quem puder bater foto aí e mandar pra gente. Cadê Por favor, você, Gabriel. Fábio? Espera aí. Jéssica, Fábio, Camila, não estou vendo vocês. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabriela abriu ali. Uma vez. Vamos lá, chegou outra aqui. Aí, 1, 2, 3. Aí. Amém, glória a Deus. Gabriel, eu quero mais uma vez agradecer a você e a Rebeca o tempo que você se dedicou aqui para trazer esses ensinamentos. Eu tenho certeza que tirou dúvida de muita gente que está aqui. E agradecer ao Senhor pela sua vida, Gabriel, pela vida de Rebeca. Meu irmão, amém. Muito obrigado. É um privilégio estar com vocês. Vocês são parte do corpo de Cristo. Eu preciso muito de todos vocês e amo muito vocês. E eu estou aqui para aprender. Amém, meu irmão. Então, muito obrigado aí pelo convite, por ter aceitado o convite e estar conosco aqui. Foi uma bênção ter vocês aqui. Amém. Muito obrigada a vocês para dar essa oportunidade de a gente poder compartilhar nossos testemunhos, tudo que Deus fez em nossas vidas. É muito... Não merecemos tanto amor e atenção que Ele dá para nós, que Ele importa em nossas vidas, mas Ele é muito bom. Amém. Quero convidar vocês para o próximo sábado, para as próximas reuniões. O link vai ser o mesmo, tá? Então, quem se sinta à vontade para entrar, o horário é o mesmo. E vai ser um presente do Senhor ter vocês aqui conosco.
Eu quero somente dizer que Júnior pediu desculpas por ter saído um pouco mais cedo, porque ele foi para um velório. Então, ele deixou um abraço para todos vocês aí, tá bom? Então, pessoal, bom final de semana. Que Deus abençoe. Vamos orar agora. Eu vou pedir a Nicolas. Você ora, Nicolas? Nicolas vai orar para que a gente possa encerrar o encontro de hoje e agradecer a cada um de vocês que aqui estão. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, agradecemos, Deus, pela oportunidade de a gente ter se reunido aqui hoje, Senhor, se reunido para falar da Tua palavra, Senhor. Pai, eu lhe peço, Deus, Pai, que essa palavra possa ser posta em prática, Senhor. Lhe peço, Deus, Pai, que ela possa causar mudança na nossa vida, Senhor. Lhe peço, Deus, Pai, que possa guiar a gente, Pai, guiar os caminhos dos novos pais, Senhor. Lhe peço, Deus, Pai, que o Senhor ajude eles, Pai, a criar filhos para Ti, Senhor. Eu lhe peço, Deus, Pai, que o Senhor possa ensinar eles nos teus caminhos, Pai, que eles não se desviem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço, Deus, proteja cada um aqui no decorrer da semana, Senhor. Lhe peço, Deus, que o Senhor cuide de cada um, Pai, de cada necessidade de cada um, Senhor. Lhe peço, Deus, que a gente possa fazer cada vez mais a vontade do Senhor e agradar cada vez mais o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Tenham um bom final de semana, um bom começo de semana na presença do Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Nós amamos muito vocês. Sandra, meu irmão precioso, Estelo, tá aí, Leo, Gordo, Nadilma, minha irmã sempre é assível, minha irmã preciosa, Jéssica, Bruna ali, Noah, Mel. Camila, que bom que você estava aqui, Camila. Para a gente é um presente ter você aqui conosco hoje, ouvir um pouco aí das pessoas que temem ao Senhor, as pessoas que estão buscando fazer o melhor para que o Senhor... Então, você quer falar, Camila? Não, cara, não. Amém. Então, seja Mas convidada. foi muito bom ouvir o pessoal falando. Amém. Que bom, Camila, que bom. A gente está muito feliz porque você está aqui hoje. Débora, minha irmã preciosa, mais uma vez, você é um presente de Deus na nossa vida.